Alô, vocês, ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 24 de novembro do ano de 2025. E você já sabe, este é o resumo esportivo. Entrando no ar para você, Rede Gama NGT, nas melhores operadoras de TV a cabo, no streaming Rede Gama NGT e também agora no nosso aplicativo. Você vai lá e baixa pela Play Store Rede Gama NGT. Vou falar, logicamente, do Campeonato Brasileiro, que teve uma rodada quase completa nesse final de semana. Essa rodada vai ser completada hoje nesta segunda-feira à noite, com 2 jogos. No sábado, no Engenhão, com público apenas razoável, o Botafogo bateu o Grêmio por 3-2. Num jogo esquisito, onde o Grêmio começou com uma formação defensiva com 2 laterais esquerdos que acabou não dando certo. O Mano Menezes, na sua entrevista coletiva, confessou, não que errou, mas que o planejamento inicial para ser um pouco diferente a equipe do Grêmio não deu certo. O Grêmio levou 2-0 logo de cara no primeiro tempo, e aí quando ele corrigiu, a equipe do Grêmio acabou se recuperando dentro da partida, mas aí com uma desvantagem de 2 tentos foi muito difícil. O jogo acabou terminando num bom 3-2, e a equipe do Botafogo, do David Ancelotti, vai se solidificando como uma das postulantes à classificação direta para a Libertadores, e essa vai ser o grande pega do Campeonato Brasileiro até o final. Nos 2 jogos da noite de sábado, num Allianz Parque, de novo com lotação praticamente total, Palmeiras e Fluminense ficaram num 0-0. Um 0-0 preocupante. Nos últimos 4 jogos, o Palmeiras perdeu 2 e empatou 2. Viu a distância em relação ao rubro-negro carioca praticamente se tornar inalcançável. Depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas um jogo onde o Palmeiras não conseguiu criar muitas chances, e as poucas chances criadas não foram finalizadas da forma como a equipe de Abel Ferreira costuma fazer. O Fluminense, com o Zubeldia, sabendo jogar contra o Palmeiras, armando, não foi bem uma retranca, mas armando uma equipe muito bem posicionada no seu campo defensivo, com as suas 2 linhas, tanto de defesa quanto de médios, bem conjuntas. O Palmeiras não conseguiu espaço para navegar entre essas linhas, e o 0-0 acabou sendo um resultado absolutamente justo. Triste para a torcida palmeirense, mas justo perante aquilo que nós vimos no Allianz Parque sábado. Na mesma hora, jogaram no Maracanã, Flamengo e Bragantino, um show de Arrascaeta. Só não fez chover o uruguaio. 3 para o Flamengo, 0 para o bom Bragantino de Wagner Mancini, que não conseguiu se impor no Maracanã, não conseguiu marcar, não conseguiu impedir que o Flamengo, ao natural, fizesse 3-0 e dispara na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Uma tabela que até 2 ou 3 rodadas atrás mostrava 2 equipes muito juntas, brigando cabeça a cabeça pelo título, e agora me parece que a equipe do Flamengo vai desgarrando na primeira posição por conta dos pontos que o time do Palmeiras vem deixando pelo caminho, mas a gente vai falar sobre isso ainda neste resumo esportivo, quando analisarmos toda a classificação geral. Indo um pouquinho já para o primeiro jogo de domingo, o Bahia bateu o Vasco na Fonte Nova por 1-0, num jogo muito bem jogado por ambas as equipes. São 2 técnicos brasileiros da nova geração, tanto o Rogério Ceni quanto o Fernando Diniz, com ideias diferentes de campo, mas com a ideia principal, que é sempre de agredir o seu adversário. São equipes que jogam um futebol para frente, um futebol vertical, e isso é muito, muito interessante nos dias de hoje. O Bahia acabou se aproveitando do Vasco ter uma expulsão, e com um jogador a mais, a equipe de Rogério Ceni se impôs dentro do campo. A expulsão do jogador vascaíno foi uma expulsão até inusitada. Por quê? Porque ele ia ser substituído,
e quando viu que ia ser substituído, resolveu abaixar o meião e tirar as caneleiras bem na frente do árbitro, que se sentiu desrespeitado e, na minha opinião, justamente acabou colocando para fora o jogador vascaíno e meio que acabou decidindo um jogo que estava muito equilibrado. O jogo acabou pendendo para o tricolor da Boa Terra. No outro jogo das 16 horas de ontem, na Vila Belmiro, o São Paulo, como mandante, acabou batendo o Juventude por 2-1. Um jogo tecnicamente muito fraco, com pouquíssima presença de público. O São Paulo fez o que tinha que fazer, conquistou os 3 pontos, continua numa simbólica briga pela última vaga na Libertadores. Lembro que se o Cruzeiro conquistar a Copa do Brasil, entrarão 8, 6 pela fase de grupos e mais 2 na pré-Libertadores. O São Paulo seria o 8º hoje. Então, uma briga muito interessante. A equipe do Juventude mostra que não vai ter forças dessas últimas rodadas. Ela tem 9 pontos a disputar. Matematicamente é possível. Ela tem um confronto direto em casa contra o Santos. Ou seja, o Juventude, matematicamente, a gente acha que tem condições. Mas, olhando a parte anímica do time, parece que não vai dar. É um time que parece que já jogou a toalha e não vai ter condições de escapar do rebaixamento. A boa equipe de Caxias do Sul, que teve no Thiago Carpini, quando este assumiu a sua direção técnica, uma recuperação inicial, mas aí os pontos que ficaram pelo caminho durante todo o campeonato se mostraram praticamente irrecuperáveis. Outro jogo da rodada de ontem, o rebaixado Sport, jogando no seu território na Ilha do Retiro, acabou perdendo para o Vitória por 3-1. O Vitória, sim, mostra fôlego na reta final, vai brigar com o Santos Internacional para escapar do rebaixamento. Eu lembro que Vitória, Santos e Inter brigam cabeça a cabeça para saber qual dos dois vai escapar e qual que vai cair. Hoje o Vitória tem vantagem em relação ao Santos, mas o Santos ainda tem um jogo a realizar. A equipe do Vitória jogou com tranquilidade na Ilha do Retiro, fez 3-1, administrou o resultado e vai continuando esta luta. Já o Sport, rebaixado matematicamente, agora não tem nem animação mais para jogar. A sua torcida já abandonou o time e o time parece que abandonou o campeonato. O Vitória, com 3 importantíssimos pontos, vai mostrando que a equipe da turma do rebaixamento, com melhores condições técnicas, a equipe que joga um futebol para frente, apesar do Jair Ventura ser um técnico que mostra tendências de retranca. Eu lembro que ele empatou com o Palmeiras no Allianz Parque e conseguiu vitória em Recife, ou seja, jogou 2 partidas fora de casa e obteve 4 pontos, ou seja, um excelente aproveitamento a equipe do técnico Jair Ventura. Vamos ficando por aqui neste primeiro bloco e voltaremos ainda falando um pouco de Brasileirão da Série A, de Brasileirão da Série B, Copa Sul-Americana, Libertadores, Fórmula 1 e tudo mais. E você sabe que Rede Gama MGT, sempre com você. Voltamos agora com o segundo bloco do nosso resumo esportivo. No jogo de fechamento da rodada de ontem, no Mineirão, o Cruzeiro amassou o Corinthians, vencendo por 3-0. Um jogo que começou com o Cruzeiro pressionando, o Corinthians não conseguia nem passar do meio-campo e ficou assim até o final. Virou o Cruzeiro com uma vantagem de 1-0, no segundo tempo ampliou. O atacante Caio Jorge, o grande artilheiro do Brasileirão, simplesmente destruiu a pobre defesa corintiana. E olha que o Corinthians entrou com um esquema totalmente defensivo, com 3 zagueiros, com um dos laterais que não avança muito, com volantes, tentou de tudo. Memphis Depay, sentindo incômodo no joelho, não viajou a Belo Horizonte. O Corinthians foi com o que tinha e o Dorival Júnior vai mostrando que sofre e sofre muito com a falta de boas opções, com boas opções de reposição. O Corinthians
estabiliza-se nos 45 pontos, que era onde queria chegar, onde precisava chegar, e agora joga todas as suas fichas nas semifinais da Copa do Brasil, que serão jogadas na próxima final de semana, não neste, daqui a 2 semanas. Vamos acompanhar por aqui. Agora, o sinal vermelho, né? Porque o jogo de semifinal é Cruzeiro e Corinthians, né? Se repetir esse resultado de 3-0, a equipe do Cruzeiro já vem classificada para São Paulo. Eu não acredito que o Corinthians vá apresentar um futebol tão pobre. Dorival Júnior consegue motivar sua equipe nos mata-matas de uma forma diferente. Agora, é difícil acreditar que todos estarão saudáveis e que vão conseguir fazer frente a esse excelente time do Cruzeiro, muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. Ainda teremos mais 2 jogos sendo disputados hoje pela Série A. O Mirassol recebe o Ceará e Inter e Santos fazem um jogo dos desesperados na luta para escapar do rebaixamento. O Campeonato Brasileiro da Série A, ele vai tendo como, na sua classificação, a equipe do Flamengo na liderança com 74 pontos, o Palmeiras é o segundo com 70, e aí nós temos apenas 9 pontos em jogo, ou seja, muito difícil que o Alviverde consiga reverter esta situação. O Cruzeiro com 68, o Mirassol com 60 e o Botafogo com 58 fecham o G5, os 5 times que estariam classificados diretamente para a fase de grupos. No momento de hoje, o Bahia e o Fluminense estariam na pré-Libertadores. O São Paulo, com 48, vai ficar rezando para que o Cruzeiro ganhe a Copa do Brasil e nós tenhamos um G8. Na turma do rebaixamento, o Sport Recife com 17 rebaixado, Juventude 33, Fortaleza 34 e Santos 37 seriam os rebaixados, mas hoje nós temos Internacional e Santos. O Internacional tem 40 e o Santos tem 37. Uma vitória do Santos, além de recolocar o Vitória na zona do rebaixamento, coloca definitivamente o Internacional nesta insana e incessante briga para fugir do rebaixamento. Difícil a gente palpitar entre Inter, Santos e Vitória qual das equipes que tem mais chance de cair. Se analisarmos o futebol, o Vitória joga o melhor futebol hoje, mas isso não significa que ele vai conseguir escapar da zona de rebaixamento. Mudando um pouquinho a chave, né? Tivemos no último final de semana a grande final da Copa Sul-Americana 2025, no estádio Defensores del Chaco, praticamente lotado. Foram colocados 40 mil ingressos à disposição das 2 torcidas de Atlético e Lanús. Foram vendidos em torno de 36 mil ingressos. As torcidas fizeram uma grande festa, tudo preparado para um grande jogo. E não tivemos um grande jogo. Um primeiro tempo fraquíssimo tecnicamente, um segundo tempo onde o Atlético voltou um pouco melhor, teve algumas oportunidades de gol. Na prorrogação, o Biel teve 2 oportunidades para definir a partida. O Lanús não chegou praticamente no gol do goleiro Ederson. Fomos, então, para a fatídica e temida prorrogação e decisão por pênaltis. E na decisão por pênaltis, assim, antigamente a gente falava que pênalti era loteria. Eu discordo. Hoje o pênalti não é loteria. O cara tem que estar preparado para bater pênalti e o cara tem que ter uma certa responsabilidade. O Hulk bateu o primeiro pênalti, não importa o que tem que acontecer, ele tem que fazer o gol. Um jogador que tem um dos chutes mais fortes do futebol mundial foi bater um pênalti colocadinho no primeiro pênalti, chutou a meia altura, que é o sonho de todo goleiro, receber um pênalti a meia altura, porque fica mais ou menos na altura dos seus braços, e o goleiro o Lossada acabou defendendo com facilidade. Aí o Atlético, durante a disputa em pênaltis, consegue se recuperar, e aí tem a chance de vencer e colocam para bater aquele cara que tinha perdido 2 gols na prorrogação, o jogador Biel. Mas não podia bater nunca o Biel aquele pênalti. Aí foi lá o Biel e grotescamente perdeu o pênalti. Fomos para os alternados
E o zagueiro Vitor Hugo, o melhor jogador em campo. Junto com o Igor Gomes, Vitor Hugo foi o melhor em campo com a bola rolando. E aí ele vai e quer bater com categoria deslocando o goleiro. Não é assim que se bate pênalti numa decisão. O pênalti tem que ser uma batida seca, não é assim, não dá. Realmente a torcida do Galo sofreu muito com essas falhas incríveis no gesto técnico. Todo mundo aqui sabe que eu não sou um grande fã do treinador Jorge Sampaoli, acho que ele é mais um personagem do que um treinador. Mas, desde que ele assumiu, ele conseguiu dar um certo padrão de jogo. Ele às vezes inventa o Rony de ala direita, o Bernard de ala esquerda, ele dá umas inventadas, mas ele fez a equipe jogar. Agora, se foi dele a decisão de colocar o Biel para bater, foi uma decisão infeliz e uma decisão que ninguém entendeu. O pior jogador em campo estar na hora dos 5 batedores. Se ele tivesse para bater as alternadas, onde não tem mais chance, tem que ir quem está lá, mas não, tinha muita gente ali para bater pênalti e jamais teria que ser colocado o Biel. Como agora a gente não faz mais lista, né? Os jogadores eles vão para a batida, então pode ser que tenha sido uma decisão dos jogadores e não do Sampaoli. Eu não obtive essa informação ainda, então é muito difícil da gente analisar. Eu não consigo, não gosto e não analiso em cima de hipóteses. Eu não vou crucificar o Sampaoli se não foi ele que deu a ordem para o Biel bater aquele determinado pênalti. O fato é que o Biel bateu o pênalti muito mal e praticamente encerra a sua carreira no Clube Atlético Mineiro. Muita crítica pelo que ele não vem jogando, pelo que ele não vem entregando. O Lanús não tem culpa de nada. Parabéns ao técnico Pellegrino, que montou uma equipe limitada, com um veterano esquerdós tomando conta da defesa, um goleiro Lossada muito participativo nos pênaltis e conquista o título com merecimento. O time do bairro, como é chamado o Lanús na Argentina, um time del bairro, acaba sendo bicampeão da Copa Sul-Americana e o Brasil perde mais um título nesta competição. O Brasil que vai criando um certo trauma de não conseguir títulos da Sul-Americana. Isso vai ficando marcado na estatística do futebol brasileiro. Nosso resumo esportivo vai ficando por aqui. Voltamos já já com o terceiro e último bloco. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos agora com o terceiro e último bloco do resumo esportivo. Vamos falar um pouquinho de Série B. Série B que encerrou-se no último final de semana, com jogos emocionantes e que deixaram muita gente feliz e muita gente triste pelo caminho. A Série B teve na sua tábua final de classificação o Coritiba campeão da Série B com 68 pontos, o rival Atlético Paranaense vice-campeão com 65, Chapecoense terceira colocada com 62 e o Clube do Remo finalmente chega à Série A do Campeonato Brasileiro, teve 62 pontos. Criciúma e Goiás com 61 nadaram e morreram na praia. O Criciúma acabou sucumbindo ao Cuiabá num jogo que bastava a vitória à equipe do Criciúma e ela teria passado. Infelizmente, acabou não acontecendo e analisando os resultados, até um empate colocaria o Criciúma na classificação. Na luta pelo rebaixamento, deu aquilo que a gente imaginava. Quem dependia dos outros, a Ferroviária, acabou não conseguindo a classificação. A Ferroviária cai com 40 pontos, junto dos já rebaixados Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu jogarão a Série C do campeonato do ano que vem. Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo jogarão a Série A no ano que vem. E o detalhe, com a ascensão do Atlético Paranaense e da Chapecoense, das 20 equipes que vão jogar a Série A no ano que vem, teremos 5
5 gramados sintéticos, ou seja, 25% dos jogos como mandante serão em gramado sintético. Tem gente que não joga no gramado sintético, então tem jogador aí que só vai fazer 75% dos jogos. A Arena da Baixada, a Arena Condá, a Arena MRV em Belo Horizonte, Allianz Parque e o Engenhão, 5 gramados sintéticos para o ano que vem. Sobre esse assunto, eu só digo o seguinte: se a FIFA homologa o gramado sintético, não há discussão. Quem quiser faz gramado sintético e joga-se no gramado sintético. Dizer que é bom, é ruim, machuca, não machuca, foge à alçada. Quem tem que decidir isso é a FIFA. Se a FIFA homologa, bola para frente. Se a FIFA parar de homologar, voltamos aos gramados naturais. Não há muito a ser feito neste exato instante. Vamos falar agora um pouquinho da grande final da Libertadores da América, no próximo sábado, às 18 horas, pelo horário de Brasília, no Estádio Monumental de Lima, com todos os ingressos já comercializados. Clube de Regatas do Flamengo e Sociedade Esportiva Palmeiras vão decidir quem será o primeiro tetracampeão da Libertadores, o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Apesar do Flamengo estar num momento melhor no Campeonato Brasileiro, eu diria que numa final zera tudo, começa tudo do zero. As equipes têm a mesma possibilidade de ganhar como de perder. Não há um favorito. Aposto num jogo extremamente equilibrado, aposto num jogo extremamente pegado, aposto num jogo com pouquíssimos gols, com pouquíssimas oportunidades de gol, porque é um jogo de duas equipes que não encaixa. Então, um não consegue jogar bem contra o outro devido às suas características. Vai ganhar a partida o treinador que for mais ousado e mudar a forma de jogar da sua equipe para este determinado jogo. Então, o treinador, tanto Abel Ferreira quanto o Felipe Luiz, na minha opinião, vão ter funções importantíssimas e decisivas. Se eles mantiverem a sua forma de jogar e o seu esquema de jogo, a gente corre um sério risco de ter um empate. Agora, o que ousar? Se conseguir ousar com sabedoria, explorando diferentemente a deficiência do seu adversário, poderá e deverá levar o tão sonhado título continental e vai classificar para jogar a Copa Intercontinental no final do ano e ter a possibilidade de conseguir um título mundial. Muitos dizem inédito para o Palmeiras, e o Flamengo já tem sim um título mundial. Então será muito interessante de ver o jogo, será uma partida que nós vamos acompanhar com todo o carinho, afinal de contas, praticamente o fechamento do calendário sul-americano, a Copa Libertadores, como eles gostam de dizer, a glória eterna. Falando um pouquinho de Fórmula 1, tivemos na noite de sábado o Grande Prêmio de Las Vegas, corrido nas ruas de Las Vegas, no autódromo que todo mundo reclama que tem bueiro aberto, que a primeira curva é impossível de fazer sem bater, mas todo mundo vai lá e corre no ano, e a confusão se fez. O Verstappen venceu, com Norris em segundo, Russell em terceiro e o Piastri em quarto. 2 ou 3 horas depois, descobriram que o assoalho da McLaren desgastou-se demais durante a corrida e a McLaren foi desclassificada. Ou seja, Verstappen venceu com Russell em segundo e o que aconteceu foi o fim de semana perfeito. Verstappen diminui muito a briga pelo título. Lando Norris ainda tem uma ótima vantagem contra Verstappen e contra Piastri, mas não se brinca com Max Verstappen, que hoje, dia 24 de novembro de 25, tem o melhor conjunto piloto e carro. A McLaren ainda é favorita ao título de pilotos, tanto com Norris quanto com Piastri,
pela gordura que acumulou, pelos pontos que ganhou no início do torneio, quando o Max perdeu, a Red Bull perdeu um pouco as rédeas e o comando da temporada. Mas a Red Bull termina em alta e o Max Verstappen nas próximas 2 corridas vai incomodar e vai incomodar demais a turma da McLaren e, logicamente, a gente vai acompanhar esse Campeonato Mundial de Fórmula 1 até o final. Ainda falando sobre esportes olímpicos, continua a mesma ladainha do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. Foi definido o pequeno ginásio do Pacaembu para receber o evento, que começa no dia 9 de dezembro. Foi definida a tabela, 4 jogos por dia, mas eles não definiram preço de ingresso e nem quando os ingressos começarão a ser comercializados. Ou seja, os fãs do voleibol, principalmente os torcedores de Osasco, que estão ansiosos por esta venda de ingressos, ainda não conseguem se programar. Ninguém sabe quanto é, nem como vai vender, nem quando vai começar a vender os ingressos. É só um campeonato mundial de clubes, né? É uma coisa que não é nem um pouco importante. Guardado a parte sátira da coisa, eu diria que a política está fazendo com que o futebol sofra. Uma briga política da Prefeitura da cidade de São Paulo com a Prefeitura de Osasco está causando toda essa confusão. Porque se o time de Osasco é o anfitrião, foi convidado para o torneio, ele teria que jogar no seu próprio ginásio, que tem 4 mil lugares, toda a estrutura necessária. Não. O time de Osasco é o time que patrocina o evento, é o time da casa, o time anfitrião, mas ele tem que jogar aonde a Prefeitura de São Paulo determinar que ele jogue. Realmente, parece que estão falando outra língua, porque eu não consigo entender em situações normais de coerência. Mas, infelizmente, no ano de 2025, a gente ainda é obrigado a relatar esse tipo de coisa. O resumo esportivo vai ficando por aqui, desejando uma excelente semana a todos, e na próxima semana a gente já vai estar falando aqui quem será, quem foi, né? Semana que vem nós falaremos quem foi o grande campeão da Libertadores da América. Rede Gama NGT, sempre com você, e uma excelente semana a todos.